Olá, gente! Tô aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar com vocês sobre estratégia de batalha. Amém? Então vamos para a palavra, vamos para o livro de Josué, capítulo 6, versículo 2 ao versículo 5, que diz o seguinte: O Senhor Deus disse a Josué: Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. E então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Amém? E aqui nesse capítulo vai falar sobre a conquista de Jericó. E logo no começo, o Senhor dá a estratégia que Josué deveria usar para que o povo fosse conquistar a cidade de Jericó, né? E vemos que o Senhor, ele dá uma estratégia extremamente detalhada. Vocês vão caminhar em volta da cidade, os sacerdotes vão estar à frente da Arca da Aliança, vão ter uma corneta feita de chifre de carneiro. Então, o Senhor dá todos os detalhes e, vamos dizer assim, o Senhor dá o passo a passo do que eles têm que fazer para vencer a batalha. E a gente, na nossa ótica humana, com certeza teríamos estratégias diferentes para usar para vencer essa batalha, né? Mas em cada batalha o Senhor nos dá estratégias diferentes. E nós sabemos que Ele sabe todas as coisas, então, naturalmente, Ele vai nos dar a estratégia certa para cada batalha. E aqui na conquista de Jericó, o Senhor dá essa batalha para Josué e os guerreiros. Na sequência, no capítulo 7, nós temos ali, no capítulo 8, nós temos a destruição da cidade de Ai. E o Senhor dá outra estratégia para o povo, dá outra estratégia para Josué. Então eles conseguem conquistar a cidade baseado no que o Senhor disse para eles fazerem. E baseado nesses textos, né, eu quero conversar com vocês sobre estratégias de batalha que nós devemos usar na nossa vida espiritual. Amém? E a primeira coisa, né, que nós devemos usar, segundo a palavra de Efésios 6, é o escudo da fé, né? Em Efésios a gente tem a armadura de Deus, a gente vê o que a gente precisa para se fortalecer no Senhor, né? E eu vou ler aqui com você, caso você não se lembre, se você quiser acompanhar aí também, ali em Efésios 6, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, continuarão firmes. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, revistam-se da couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do inimigo. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito lhes dá. Amém? Então, aqui a gente vê as estratégias que o Senhor nos dá para a gente batalhar na nossa vida espiritual, né? Que, primeiramente, o escudo da fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, nós não podemos fazer nada, nós não somos nada. E a fé é um dom de Deus, é uma obra que o Espírito Santo faz no nosso coração, né? E permite com que nós tenhamos nossos olhos descobertos, nossos olhos abertos, para que nós possamos ver que de fato Jesus é Deus, que de fato Jesus veio e morreu por nós, pelos nossos pecados, né?
Então, quando o Espírito Santo nos revela de fato que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor, então nós temos fé no nosso coração. E sempre que o inimigo tenta nos atacar, e como diz aqui, né, para se defender dos dardos de fogo do inimigo, sempre que o inimigo tenta nos atacar com incredulidade, com dúvidas, com medo, nós temos que usar a nossa fé e lembrar, para aí, Deus é o meu Pai, Deus é o meu Senhor. Ele veio na terra, morreu por mim, para que eu tivesse vida eterna. Então, nada mais importa, né? Nada mais vai nos abalar quando nós temos essa convicção. Porque o Senhor, Ele nos guarda, e tudo que nós passamos de dificuldade, de desafio, é para o nosso crescimento espiritual, né? É para que a gente possa aprender e depois ensinar também os nossos irmãos. Então, a fé deve ser sempre o nosso escudo para nos defendermos dos ataques do inimigo. E, em segundo lugar, eu quero falar sobre adoração, né? Porque Josué, a estratégia que Deus deu a Josué aqui neste momento contra Jericó foi exatamente isso, né? Eles, depois que deram as voltas que o Senhor mandou, e os sacerdotes na frente, com as cornetas, eles adoraram o Senhor, né? Eles gritaram, eles adoraram. E isso fez com que os muros da cidade caíssem. Isso nos mostra, né, o poder que a adoração tem. E muitas vezes as pessoas acham que adorar, que louvar é só, né? É só louvar, é só cantar e é algo simplesmente para nos avivar, para nos animar, para nos quebrantar. Mas a adoração é uma arma de ataque, né? Se você vê ali as pregações do Cirilo, né? Ele fala muito sobre isso, né? A adoração é uma arma de ataque. Porque quando a gente está louvando, a gente está engrandecendo o Senhor, a gente está declarando, né, que o Senhor, Ele é bom, que o Senhor, Ele está conosco, e isso move o mundo espiritual de uma forma que a gente não consegue compreender racionalmente, que a gente não consegue entender, mas a gente sabe que isso nos fortalece no Senhor, porque quando a gente olha para Ele, quando a gente engrandece o nome dEle, quando a gente vê, né, realmente a gente abre os nossos olhos para ver a beleza e o poder do Senhor, a gente só consegue sentir, encher o nosso coração de gratidão, de fé, de alegria, de paz. Então, a adoração é uma arma extremamente poderosa, porque ela nos transforma, ela muda o ambiente, ela muda como nós estamos nos sentindo, ela muda como nós vamos ver a vida, como nós vamos caminhar nesse dia, né? Quando a gente começa o dia já adorando, já buscando a presença, já engrandecendo o Senhor, já agradecendo, né? Independente de tudo que está acontecendo, independente das dificuldades, a gente escolhe tirar os nossos olhos da situação, colocar os nossos olhos no Senhor e lembrar, ei, eu tenho a eternidade em Cristo, eu tenho a salvação. Então a gente lembra a nossa alma disso e a gente se anima e a gente consegue, né, glorificar muito mais o nome do Senhor quando nós estamos com nossos olhos nele, porque aquilo que nós contemplamos, nós imitamos, né? Como Jesus disse, o filho só faz o que vê o pai fazer. Então nós temos que, em todo tempo, adorar e buscar contemplar, ver o que o nosso pai está fazendo e imitar ele. Amém? Então é muito importante você viver sempre buscando, né? Estar num ambiente de adoração, adorar o Senhor. Ah, não aconteceu como eu queria. Amém, glória a Deus. Eu sei que Deus tem o melhor para mim, como está escrito, né? Deus tem planos de bem e não de mal. Deus não nega bem algum àqueles que o amam, àqueles que o temem. E então, eu sei que o Senhor está fazendo o melhor para mim, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja entendendo. E independente da situação, eu vou adorar e eu vou engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é bom e o amor dele dura para sempre. Amém? Então, essa é uma estratégia, é uma arma, né, de batalha muito importante e que você tem que usar na sua vida. Amém? E em segundo lugar, e por último eu quero falar sobre a palavra de Deus, porque Josué, ele recebeu a palavra de Deus, o Senhor falou para ele, faz assim, 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 assim. E o que ele fez?
ele foi lá e obedeceu exatamente como o Senhor disse. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso alimento, ela é o que cura a nossa alma, ela é o que transforma a nossa mente, ela é a base da nossa fé. Então, nós precisamos em todo o tempo estar agarrado com a palavra, buscando na palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, como Josué disse, como Deus disse para Josué, né? Medita nessa palavra de dia e de noite. E quando Josué ouviu a palavra, ele foi e obedeceu, e fez exatamente como o Senhor mandou. E isso nos mostra que conhecer a palavra, que ouvir a palavra, que praticar a palavra é uma estratégia de batalha para a nossa vida espiritual. Porque não basta a gente conhecer e a gente não praticar. Ontem eu estava no culto da família aqui na minha igreja, em Bagé, e a palavra ministrada foi exatamente essa, né? Quando Jesus fala sobre o homem que fez a sua casa sobre a rocha e o homem que fez sobre a areia. Quando a casa está edificada sobre a rocha, ela está segura, ela está firme, né? Mas quando ela está sobre a areia, vem a tempestade e destrói tudo. Então, a palavra é a nossa rocha. Nossa vida tem que estar edificada na palavra. E nós temos que praticar, viver, porque senão a gente vai ser como um homem tolo. E a nossa casa vai ser destruída. Se a nossa casa vive a palavra, a gente se esforça todos os dias para viver de acordo com a vontade de Deus, então nós estamos protegidos, nós estamos seguros, nós estamos firmes. E, além disso, a palavra ela é essencial no momento também de batalha em que o inimigo vem à nossa mente nos atacar com mentiras, com engano, com distorções da palavra, né? E assim como Jesus, né, na tentação no deserto, a gente tem que responder com a palavra de Deus, né? Muitas vezes o inimigo vem dizer, mas Deus te esqueceu. Mas aqui a palavra diz que pode a mãe esquecer do filho que amamenta, mas eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Então, a palavra, ela é uma arma de batalha. Ela é não só uma defesa, mas também um ataque, porque quando o inimigo tenta nos atacar com algo que é uma mentira, que é uma distorção, nós conhecemos a palavra e nós declaramos a palavra. Mas tudo está dando errado na minha vida, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu realmente não nasci para vencer, mas a palavra vai dizer, o Senhor tem planos de bem e não de mal para a minha vida. O Senhor tem planos de me dar um futuro, de me fazer prosperar. Essa é a verdade, essa é a palavra. E é isso que nós temos que declarar e nos agarrar a ela. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que você esteja atento ao que o Senhor está dizendo, esteja atento às estratégias que o Senhor está te dando. Porque, como eu disse, em cada batalha há uma estratégia diferente. Há batalhas que você vai vencer mais na adoração e a adoração vai virar uma chave, vai fazer com que você vença. Há batalhas em que talvez declarar mais a palavra, ler mais e orar a palavra vai fazer com que você vença. Às vezes, realmente se fortalecer na fé, às vezes simplesmente ter fé, fazer, não, o Senhor não me disse isso, isso não é verdade, e acabou. Eu creio que o Senhor vai fazer o melhor, eu creio que o Senhor vai fazer como Ele disse que ia fazer. E às vezes é a fé que é o principal, né? Para você vencer vai ser o principal. E de tudo isso, né? Realmente a gente sabe que o mais importante é a fé, né? O Senhor, porque Ele diz, a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente tem que estar sempre buscando crescer em fé, ser fortalecido, porque muitas vezes a gente se engana achando que a gente está forte na fé, que a gente está firme, que a gente é muito crente, que a gente não precisa crescer mais, né? Mas o Senhor, Ele disse, aprenda de mim que sou manso e humilde. E muitas vezes a gente esquece que a gente tem que ser humilde, lembrar, para aí, não, eu não sou uma super mulher, eu não sou um super homem, a minha fé não é perfeita. Todos nós temos momentos de dificuldade, de incredulidade, então nós temos que buscar todos os dias crescer na nossa fé, fazer com que a nossa fé seja mais forte, assim como os discípulos pediram para Jesus, né? Senhor, aumenta-nos a fé. Nós temos que pedir todos os dias, Senhor, aumenta a minha fé.
porque eu sei quantas vezes eu sou falha, quantas vezes eu sou incrédula, quantas vezes eu duvido da palavra, né? Duvido do que o Senhor vai fazer, duvido do que Ele me disse, mas aí eu vou lá e eu leio de novo, e eu declaro de novo, e eu adoro de novo, e eu forço a minha alma a esperar no Senhor, né? Como o Salmo diz, né? Aquieta-te, ó minha alma, e espere em Deus, porque eu vou louvá-lo, eu ainda o louvarei. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja, eu ainda o louvarei. Então, lembre-se disso, né? Lembre-se de que você precisa de mais fé, eu preciso de mais fé. Senhor, né? Aumenta a minha fé, tem misericórdia de mim. E a gente precisa usar todos os dias essas estratégias, essas armas que o Senhor nos deu. Porque quando o inimigo nos ataca, nós temos que saber nos defender, nós temos que saber atacar, né? E é com a fé, é com a adoração, é com a palavra de Deus, que são as ferramentas que o Senhor nos deu. E que Ele nos mostra, né, várias vezes nas Escrituras, que elas funcionam, que elas vão nos fortalecer, que elas vão fazer com que a gente vença pela graça do Senhor na nossa vida, amém? Então, resumindo, o que eu quero dizer é: peça para o Senhor aumentar a sua fé, use mais essas ferramentas, né, essas estratégias de adoração, de busca ao Senhor, de leitura da palavra, de declaração da palavra, de oração da palavra, e que a cada dia o Senhor aumente mais e mais a sua fé, que você possa ter mais revelação de Deus, que você possa crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria de quem Deus é, em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Deus te abençoe.